Olá, amigos da Faculdade Legale. Eu me chamo Rocinho Fragoso, sou professor de Direito Administrativo aqui do curso e vamos iniciar uma parceria sobre temas relevantes e atuais de Direito Administrativo. O nosso objetivo é que tenhamos uma discussão relevante, uma discussão interessante sobre essas questões práticas para você que é advogado, estagiário, estudante de direito, servidor público, enfim, você que é entusiasta do direito público. Tema de hoje: concurso público. Apesar de ser um tema muito difundido, até pela mídia, pela nossa experiência, nós sempre ouvimos falar no concurso, ainda existem algumas questões controversas e ainda por cima algumas dúvidas que até mesmo ocorrem ali no ambiente forense, algumas inconsistências que nós vemos no processo judicial, discutindo questão de preterição, violações dentro do concurso. Primeiramente, a gente tem que saber o seguinte: o concurso é um fato funcional que vai ser a porta de entrada do servidor no serviço público. Por obrigação constitucional, os cargos de provimento efetivo devem necessariamente serem providos pelo concurso de provas, ou concurso público de provas e títulos, está lá no artigo 37, inciso 2 da nossa Constituição. Agora é o seguinte: existem exceções? Existem. Estão lá os cargos em comissão, estão lá as funções gratificadas, os contratos temporários, mas não será disso que nós vamos falar hoje. Quando falamos de concurso público, a gente tem que entender o seguinte. Primeira distinção, aliás. Edital cuida de regulamentar o concurso exclusivamente. Mas, quando falamos de exercício do cargo, remuneração do cargo, carga horária do cargo, atribuições, não será prevista de maneira dispositiva, ele pode até repetir, mas dispositivo pelo edital. O que vai tratar desses itens será a lei, porque a gente sabe que o cargo público é aquele conjunto de atribuições que foram aglutinadas em lei, que vai prever todas essas características que eu enunciei. Então, senhores, não confunda isso. Ah, mas o edital diz que o salário é tanto. Isso aí é matéria reservada a quê? A lei ou edital? A lei. Então, é lá que está valendo. Tá certo? Ah, no tocante à prova, a data de realização do exame, o conteúdo programático, isso aí é matéria de edital. Então, não vamos confundir isso nunca mais. Tá certo? Estamos resolvidos. Agora é o seguinte: o que acontece de muita discussão em concurso? Diante dessa distinção que eu fiz, tem lá no edital, para aquele concurso, que serão providas 10 vagas para o cargo de enfermeiro. Veja, quando esse edital fala que serão 10 vagas para o cargo de enfermeiro, significa que esse edital, esse concurso público, irá selecionar os 10 melhores classificados para serem nomeados, tomarem posse e exercer o cargo de enfermeiro. Agora note bem, esse quantitativo de 10 cargos não necessariamente é o quantitativo de cargos existentes na estrutura administrativa daquele órgão. Porque vejam só, pode acontecer da lei criar 100 cargos de enfermeiro, mas por questões de conveniência e oportunidade, ou até mesmo de necessidade do serviço, não são necessários esses cargos, esse quantitativo inteiro, mas somente aqueles 10 do concurso. Então, por mais que a pessoa tenha sido aprovada ali em 11º, 12º, 20º, 30º, e não foi contemplado no edital, mas existe ali o quantitativo que abarcaria essa vaga em lei, fato é que esse candidato aprovado, além do quantitativo de vagas, não tem direito subjetivo. O que seria direito subjetivo? É o direito de ser nomeado. Tá certo?
aquela pessoa que passou no quantitativo de vagas tem sim o direito de ser nomeada. Porque, afinal de contas, a administração já manifestou inequivocamente que precisa daqueles 10 cargos. E aí, ela tem que ser nomeada no período de validade do concurso, que nós sabemos que é de 2 anos, aliás, até 2 anos, prorrogável por igual período. Pode ser um período menor, 1 ano, prorrogável por igual período, né? Mas nunca maior do que 2 anos, 3 anos prorrogados por igual período. Isso não pode, por violação da Constituição Federal. Então, olha só, não se engane também ao acreditar que somente quem passa no quantitativo de vagas especificadas no edital é que vai ter esse direito subjetivo. Em determinadas situações, em determinadas ocasiões, pode acontecer da pessoa que tem expectativa de direito convolar tal expectativa em direito subjetivo. E você vai pensar, Rosane, isso é impossível, isso não acontece, isso aí é uma situação muito excepcional. Sinto te dizer que não. Isso acontece e acontece todo dia na administração pública. Tanto é que isso virou assunto de tema fixado em repercussão geral pelo Supremo Tribunal Federal. Ou seja, chegou ao STF para decidir quando há preterição de candidato aprovado no concurso público. E aí, senhores, preterição, que palavra é essa? Preterição significa que determinada pessoa que deveria ser convocada, determinada pessoa que teria o direito, não foi acolhida nesse direito em desfavor de outra pessoa que não teria tal direito. E aí, o que aconteceu nesse tema 784, cujo julgamento foi relatado pelo ministro Luiz Fux? Tema 784 de repercussão geral do STF. Foi definido que, olha, o simples fato de surgirem novas vagas em lei, como eu estava falando, ou então a abertura de um novo concurso, não faz surgir o direito subjetivo ou a preterição daquele candidato que foi aprovado fora do número de vagas. Porém, quando a administração pública realiza uma preterição arbitrária e demonstra inequivocamente, durante o prazo de validade do concurso, que necessita daquela função e que pratica a preterição em desfavor daquele candidato aprovado no concurso, embora fora do quantitativo de vagas, essa pessoa, esse aprovado, convola a sua expectativa de direito no direito subjetivo a ser nomeado, direito subjetivo de ser nomeado no cargo público. Vamos ilustrar isso aí? Digamos que existe um hospital que funciona há 10 anos, ali em determinado município. E aí, tem lá o concurso, que fez aquele de enfermeiro, 10 vagas, ok? Todo mundo foi convocado e tem aquele candidato 11º. O que acontece? Esse 11º não tem direito subjetivo, que passou fora do quantitativo de vagas. Mas aí aquele município, em vez de convocá-lo para esse hospital, começa a realizar uma série de contratações temporárias para a função de enfermeiro. E a gente sabe que o contrato ele é temporário e só presta-se a cuidar de situações excepcionais, pontuais, e não para atender demanda permanente da administração. E é muito comum, infelizmente, que contratos temporários sejam prorrogados indefinidamente. Então a pessoa que era para ficar 30 dias, 90 dias, começa a ficar 90, 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos. Então isso é burla ao concurso público e burla ao direito daquele aprovado. Então quando isso acontece, a administração pública demonstra que precisa daquela função. Afinal de contas, se não precisasse, não iria contratar
uma pessoa, um profissional, para exercer aquela função de enfermeiro. Então, quando acontece isso, está no prazo de validade do concurso e há candidato aprovado, esse candidato aprovado, sempre observando a lista de classificação, passa a ter o direito subjetivo. E aí, ele poderá até mesmo ingressar em juízo pedindo a sua nomeação imediata. Afinal de contas, a preterição é atual, ocorre naquele instante e visa a uma necessidade atual e que ocorre naquele instante. Então, senhores, veja bem, preterição ocorre e já foi tratada em tema de repercussão geral pelo STF. Agora, veja bem, esse não é o único caso, isso aqui é um exemplo para ilustrar e que ocorre muito, muito mesmo. Mas questões envolvendo burla na ordem de classificação, isso também pode gerar um direito subjetivo. Questões envolvendo, em vez de prover por contrato temporário, mas prover por um desvio de função, também seja a preterição e o direito subjetivo desse candidato, mas tudo isso demanda prova de preterição. E não basta, evidentemente, somente existir vaga aberta, como a gente já tinha falado. Para finalizar, ingressou em juízo. O que pode ser feito? Você, advogado, eu te pergunto. O que pode ser feito em juízo? Lógico que vai sustentar a prova, vai se desincumbir do ônus probatório, enfim. Mas eu quero ressaltar a você uma possibilidade de você ingressar com um pedido de tutela de evidência. Afinal de contas, a gente sabe que, apesar de ser uma espécie de tutela provisória, diferentemente da tutela de urgência, a tutela de evidência não necessita da prova de perigo de dano à parte ou ao resultado útil do processo. Basta provar a probabilidade do direito. E essa probabilidade do direito está delineada naquelas hipóteses do artigo 311. Ali, naquelas situações, o direito processual faz a presunção de probabilidade do direito suficiente para deferimento da tutela de evidência. E aí, o que os senhores vão perceber lá? Que o tema fixado em repercussão geral, que é o caso do tema 784, lá pelo STF, fixado pelo STF, não está previsto, nem mesmo no inciso 2, quando fala de julgamento de causas repetitivas. Mas a primeira jornada de direito processual civil do Conselho da Justiça Federal editou um enunciado 48 dizendo o seguinte, que é admissível sim a tutela de evidência nos casos de tese fixada em repercussão geral pelo STF, desde que, evidentemente, esteja a matéria provada documentalmente. Então, trocando em miúdos, tem lá a prova de preterição, está lá o candidato aprovado no concurso público, vai juntar a classificação do candidato, vai juntar a cópia do contrato administrativo que está burlando esse concurso, vai juntar talvez um demonstrativo ali do portal da transparência, enfim, qualquer documento que demonstre a preterição e vai ser pleiteada a respectiva tutela de evidência, que tem toda a possibilidade de ser deferida liminarmente, independente do perigo de dano, seja a parte ou resultado útil do processo. E digo mais, eu já vi magistrados deferirem a tutela de evidência em situações como essas. Então, fica a dica. Para finalizar a nossa exposição de hoje, eu quero que sempre que você ouvir sobre o tema concurso público, não confunda o que dispõe edital com o que dispõe a lei, ou seja, edital, regulamento, concurso, lei regulamenta o cargo. E quando ouvirem preterição, na sua mente tem que brilhar a seguinte expressão: tema 784 do STF. Tema 784 do STF. Porque ali tem as hipóteses de preterição
no serviço público, no concurso público. Pessoal, eu espero que tenha sido claro. Eventuais dúvidas você pode deixar aí no comentário, ou então discutir ali no Instagram, pode mandar mensagem. Meu Instagram é Rocínio Fragoso, vai estar aqui na descrição, Rocínio Fragoso, e a gente vai discutindo essas questões relevantes de direito administrativo, sejam dúvidas, sejam apontamentos, e vamos em frente. Um fraterno abraço e até a próxima!